Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez o programa Fortes na Fé, falando do dom de Deus que chama. Por isso, fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, homens sempre dados à oração, disponíveis para a missão, para levar a copiosa redenção todos os cantos do Brasil e do mundo inteiro. Coisa bonita, não é? É assim mesmo o retrato do missionário redentorista. A cada programa falando desse grande dom de Deus que chama: vem, segue-me, ide evangelizar. Por isso o missionário, ele é disponível para ir, para vir, para estar a serviço. Onde precisa, lá deve estar o missionário redentorista trabalhando em favor do povo. Hoje temos a honra, a alegria de conversar com um grande missionário redentorista, grande missionário, o padre Edivaldo Manuel Araújo, popularmente o Engofe. Edivaldo, que prazer falar com você, rapaz. O prazer é meu irmão, meu caro. O apelido fica, né? Fica, de criança, coisa boa. Desde jovem você tem esse apelido? Desde seminário. Quando eu entrei, primeiro dia, segundo dia, já me colocaram esse apelido que eu carrego com carinho. Porque era o pessoal do futebol, né? Eu tenho dois. O Engove ou o Feio, que é o apelido de família. Tá vendo, gente? Que legal. Olha, você é natural de onde, Engove? Belenzinho, São Paulo. Belenzinho. A minha família é nordestina, meus pais são nordestinos, e aqui tem uma história que eu acho que é muito bonita, né? Papai e mamãe, quando descobriram que iam ter um filho, eles fizeram a opção de vir para São Paulo para poder educar os filhos. Olha, cuidado. Aí, mamãe veio grávida de 6 meses, e eu vim nascer, então, em São Paulo, no Belenzinho. Mas a minha forma de ser, o meu modo de ser, é bem nordestino que eu aprendi dos meus pais. Qual estado? Piauí, Picos, Piauí. Então você é de sangue piauense. Opa! E você é o com primeiro a graça filho? de Deus. Sou o filho mais velho, sou o primogênito. Nós somos em 4. Éramos em 4. O meu irmão, que era o segundo, o Edgar, faleceu logo após de papai e de mamãe. Mas é uma família boa. Maravilhosa. Estão lá em São Paulo? De São Paulo, lá em Mauá. Agora manda um abraço para esse povo lá que está acompanhando. Meus queridos amigos de Mauá, da paróquia São Felipe, principalmente, um forte abraço, um carinho muito grande e obrigado por sempre estarem juntos comigo nessa missão junto de Deus. Você começou o seu discernimento vocacional muito cedo. Como é que você descobriu os missionários redentoristas? Então, é uma forma um pouco diferente. Na paróquia São Felipe, trabalhava um padre muito bom, Filhos da Caridade, o padre José Maum. E ele fazia um trabalho lá na paróquia, com o povo, muito personalizado, conhecia as famílias, ele tinha um grupo de jovens muito atuante. E eu comecei a participar desse grupo de jovens com 13 anos. Adolescentes ainda? Adolescente, pré-adolescente, e trabalhava atuando, ajudando na comunidade, nas missas. Tinha, em alguns momentos, um teatrinho na missa, durante a missa, e eu fui me envolvendo. Até um dia eu cheguei para ele e falei: olha, eu quero ser um padre, assim como o senhor. Ele falou: olha, a minha congregação não tem seminário menor, no caso ali, no ensino fundamental, antigo, por exemplo. O colegial antigo nosso, o ensino médio hoje. Falei: não, mas eu queria. Aí ele me levou até o padre José Ayrton, que era do centro de Mauá, da Matriz. E o padre José Ayrton era muito amigo dos padres redentoristas, padre Ciro,
o Carlos Arthur, e trouxe. Olha. Não só eu, mas uns 5, 6 que participavam ali da matriz, da paróquia, para o famoso estágio. Aham. Aí eu comecei a participar e deu certo. E mamãe, quando ficou sabendo que era Aparecida, aí ela deu a permissão. Agora pode a entrar no Aparecida CD. pode, Nossa Senhora. A mamãe e papai eram muitos devotos. Sim. Tanto é que até os anos 80, o nosso primeiro do ano era em Aparecida. Passeio. Era passeio, nós vínhamos de Mauá, né, de ônibus naquela época. Passávamos dia 31 a missa à noite e voltávamos dia 1º depois do almoço, mais ou menos. Né? Era sagrado isso para nós. Sempre vinha Aparecida. Nossa Senhora. Sempre. E começava o ano aqui. Você entrou no seminário quantos anos? Jovem? Eu entrei com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Entrei para fazer o ensino médio hoje e foi um tempo muito bom. Tive muita sorte com os formadores, o padre Agenor Matias, a quem eu devo muito. Né? Foi ele, inclusive, que falou na primeira missa, o Ciro Savassa, Elias Guimarães, Luiz Carlos. E nós éramos, mais ou menos naquela época, fazendo colegial, 114 jovens. 114 seminaristas. 114 seminaristas aqui lá no Seminário Santo Afonso. Um formador do meu tempo, ele dizia assim, quando um jovem deixava o seminário, ele dizia assim, olha, muda a forma, mas não muda a causa. Eu diria que muda a forma. A forma não, porque continua missionário. Né? Legal, rapaz. Onde a gente está atuando, seja na educação ou em todos os lugares, tem tanta gente que continua evangelizando de uma outra forma, né? Porque nós aprendemos, e eu devo muito a isso, a viver em comunidade, no Santo Afonso, e a buscarmos sermos humanos. E esse aprendizado de humanidade no seminário, para mim, foi uma época muito forte. Não só ali no Seminário Santo Afonso, mas depois também eu fui morar fazendo filosofia no convento, com os padres que atuavam na Basílica Histórica e no santuário. Então, imagina, nós éramos 5 jovens. Exato. Às vezes, Edivaldo, a gente vê hoje, nos relacionamentos comunitários, né, que como era importante. Às vezes o cara levanta assim, mais cedo, bate porta e bate o pé. A gente lembrava, naquele tempo, era dormitórios comuns. Hoje, cada um tem seu quarto individual. Era dormitórios comuns. Então, depois que se você chegasse mais atrasado, você não podia acender a luz. Você você tirava o sapato para não acordar. Então, era todo esse respeito, esse cuidado, né? E a gente ia aprendendo no nosso relacionamento essa humanidade, esse respeito com o outro. Como que isso era formativo para a gente? Não só esse cuidado, né, de se preocupar com o outro, fazer silêncio nas horas quando o outro estava estudando, isso ou aquilo, mas tem uma coisa que eu acho que é diferente hoje, não? É a empatia com o outro, o relacionamento, a solidariedade. Nós podíamos brigar por ideias, por pensamentos, né? Às vezes jogando bola, por exemplo. Sim. Claro, mas acabou ali. E o compreender o outro. Por exemplo, a gente, no relacionamento, você sabia quando o outro não estava legal, a forma dele abrir a porta, a forma dele pisar, detalhes, a forma dele dar bom dia. Então, sair da indiferença. Né? Porque hoje em dia, você mal olha o outro, não se preocupa com o outro. Você não percebe o outro. E isso nós aprendemos no seminário. Aprendemos a perceber,
a respeitar, As a diferenças. caminhar junto, com as diferenças, com um modo de ser. Mas Você acima amadurece, você ajuda o outro também a crescer. Também. E eu estava falando da experiência no convento. Nós fomos morar com 17, 18 anos com os padres mais idosos. Lembra, você fazia parte, né, no convento velho. Né? Exato, é. Morei com o padre Posse. Que tinha 80 e 90 anos quase. Pois é, o Geraldo Bonotti, Mário Bonotti, Sotilo, Faria, Ferdinando, irmão Clemente. Eles eram, né, e nos acolheram. Com todas as diferenças, nós éramos adolescentes, mas ali nos sentimos acolhidos e parte da comunidade, mesmo sendo seminaristas, fazendo filosofia. Lá não. Eu brinco. Com todos os questionamentos da juventude, Não, né? Que a época atrás, né? A crise da juventude, a crise de fazer uma faculdade, a crise disso. Ali nós éramos considerados, eu acho que eu devo muito isso, nós éramos considerados religiosos. Participávamos sempre na vida, nas missas, nas refeições, no recreio, né? E ali eu me sentia religioso. Então eu brinco, tudo bem, eu fiz a profissão lá em 86, mas eu me senti religioso vivenciava essa a partir de 82, com o formador que era o Padre Jadir, a quem eu devo muito também. Padre Jadir. Gente, coisa bonita isso. Hoje, infelizmente, com as mídias aí, com o celular, com o WhatsApp, empobreceu muito esse relacionamento, né? Da quem está junto e fica passando mensagem. Empobreceu, acho, em certa Então, nós forma, nos esse conectamos com as máquinas e nos desconectamos com as pessoas. Quantos anos de vida missionária você tem? A vida missionária como religioso, vamos dizer, religioso, profissão, eu estou com 38. 38 anos. 38, mas eu considero mais 4 quando eu morei ali. Essa vivência pessoalmente. foi aprendendo. O acolhimento foi muito E bom. de sacerdócio? Eu me ordenei em 1990, na preparação 90. Você esteve lá. Eu estive lá em Mauá. Na sua ordenação. Lá no Parque das Américas. Oh, Deus do céu, olha que história bonita, me lembro. Então agora são 34. Você já passou por muitas frentes de trabalho. Professor, formador, estudante em Roma. Conta um pouco dessa história do missionário Padre Edivaldo. Então, eu comecei aqui em Aparecida, né? Como diácono, ajudava no Santuário Nacional. Depois, quando eu me ordenei com Dom Pedro Fré, em 90, fui ajudar na paróquia. Porque Paróquia de Aparecida. Paróquia de Aparecida. O padre Baticella ficou bispo. Aí precisou alguém para, nos 6 meses, ajudar aqui na paróquia. Na época eram 23 comunidades, com o padre Brandão, padre Carrilho. Depois eu fui ser formador em Sacramento, jovenzinho formador. Jovenzinho formador. Aí eu fui reitor lá, do seminário de 91 a 96. Final de 96. 91 a 96. Eu vim para Aparecida, onde eu terminei, regularizei a filosofia, morei no Santuário. 98 eu fui para Roma estudar, fiz mestrado, doutorado em teologia, antropologia teológica, área sistemática. Voltei em 2005. Ulisses até brincou comigo na época, porque faltava um ano para transição. Eu falei, não, eu sei que você gosta de Aparecida, você fica aí enquanto a gente resolve um pouco. Né? Porque a ideia era ir para o ITESP. Da aula. Aí eu fui, depois, 2006, para Campinas. Campinas, o Dom Bruno Gamberini me chamou para ajudar.
se eu poderia na PUC de Campinas. Aí eu fiz os concursos Curso de necessários. filosofia. Eu fui chamado para ajudar naquilo que era uma área um pouco geral, antropologia teológica mesmo. Ah, tá. Aí eu comecei dando aula em 2006 de antropologia teológica. Aí eu, em várias faculdades, e isso foi um aprendizado também muito bom, porque dava aula na engenharia, na economia, depois na filosofia, teologia, cada curso com seu perfil, isso foi muito bom. Depois fiquei em Campinas até 2020. Aí fui professor 40 horas, né, que a gente chama de carreira, fui diretor da filosofia durante 7 anos, fui integrador acadêmico. Então a vida universitária... Você tem um currículo. Que bênção, que maravilha. Foi um tempo muito bom e envolver com outros cursos, outros amigos da área acadêmica, para mim foi um engrandecimento muito grande, não? Uma riqueza que nós vamos aprendendo. Por exemplo, algumas coisas que eu aprendi na área de economia, até de educação física, psicologia, devo a esse envolvimento com os outros professores. Depois eu fui chamado em 2021 para São Paulo para ajudar na paróquia Perpétuo Socorro, mas principalmente para dar aula no ITESP e ajudar na Ideias e Letras, a ser diretor editorial. A Ideias e Letras é uma editora que trabalha com humanidades, então a área filosofia, antropologia, psicologia, direito. Então é aquilo que a província tem com muito carinho, colaborar, incentivar na área de humanas. E você navega em todas essas áreas. A gente brinca um pouquinho. Ô, bênção de Deus, viu? Que coisa Brinca linda isso, assim. viu, gente? Olha que bênção, hein? 15 anos, entra no seminário e adquire todos esses conhecimentos para estar evangelizando, não lá na missão, de outra forma, formando gente. Que maravilha. Eu acredito que é uma missão. Não tenha dúvida disso. E durante todo esse período, claro, na formação, dando aula, eu sempre ajudava as comunidades, principalmente comunidades de periferia. Trabalho mesmo. pastoral. Isso eu nunca abri mão. Né? E o envolvimento com o povo, né? Estar junto nas comunidades, para mim é algo que não tem como explicar. Essa energia que o povo traz para a gente e essa vivência junto com as pessoas vai nos ajudando no processo, no dia a dia. Eu imagino, Edivaldo, o missionário redentorista, quando ele faz essa opção, quer dizer, a forma, a maneira, o exercício é diferente, pode variar, mas o estar com o povo está dentro, né? Faz parte da nossa missão, da nossa vocação. Podem se pensar diferente, né? Mas com todo respeito. Para mim não existe sacerdócio sem estar com, para e em. Né? Está inserido, está ali na vivência do dia a dia. Porque o sacerdócio ou a vida religiosa é estar a serviço, é estar junto com, não só para, né? Sim, claro. E acolher. Né? Eu brinco sempre nas aulas de missiologia, que era um dos cursos, né? Que às vezes a gente como padre tem a tentação, e nós temos muita tentação. Uma das tentações é chegar numa comunidade, achar que a história da comunidade começa a partir da minha presença. Né? Então agora nós vamos fazer diferente, agora vai ser assim. Gente, isso não existe. O sacerdote, ele chega para compor,
Mas a comunidade tem uma história. E é importante tem uma chegar a vivência. conhecer a história da comunidade para dar continuidade. Então, o se envolver, né? O envolvimento. E a partir daí vai se construindo. Pode se construir uma nova história. Pode, mas não achar que começa com ele. Olha, Edivaldo, e agora? Depois de tantas atividades, como educador, como professor em São Paulo, agora a sua atual missão. A minha atual missão é aqui em Aparecida. Voltando a Voltou para Aparecida. Começou aqui, volta aqui. Voltamos. Agora, aqui em Aparecida, continuo, claro, dando aula no ITESP, uma vez pelo menos por semana, mas atuando na editora Santuário. Você é o diretor da... É o diretor editorial, né? E eu acredito que a editora Santuário, ela tem uma grande missão, que é evangelizar e humanizar. Então, a editora Santuário publica livros mais na área de teologia, né, que envolve todo o mundo, né, da teologia, então na área de catequese, comunicação religiosa, o Deus conosco. Então, é uma forma que eu acredito para crescer na fé. E nós temos que crescer na fé, crescer no acreditar em Deus. E é a fé que deve ser ponto de referência da nossa vida. Faz parte do nosso carisma, até porque Santo Afonso foi um grande escritor. Santo Afonso, São Clemente, né, tiveram essa preocupação de formar. Afonso, o grande escritor, e Sim. tem livros que até hoje, né, são importantes, Glórias Maria, Oração, e tantos outros. Teologia moral. E a preocupação de Afonso deve ser a nossa. Porque Afonso viveu numa época em que havia uma mentalidade de que o povo era descartado ali. Ele achava e acreditava que devia formar, que devia educar, que devia dar força para que as pessoas pudessem amadurecer na fé e a partir daí fazer as suas escolhas. E para isso ele escrevia. Ele escrevia para catequizar. Porque, infelizmente, até hoje, nós paramos, minha culpa também, na primeira catequese. Aquela catequese que a gente recebeu. Básica, geral. Como criança. Aí tem a nossa visão de Deus, tem a nossa visão de mundo. E o mundo muda. Nós crescemos como pessoa. A nossa visão de fé, de acreditar em Deus, também muda. O Deus, né, a imagem que a gente tem de Deus, Conceito que ela vai amadurecendo. Né? Eu brinco com os alunos, se me permite, né? Às vezes eu sei onde está o pronto-socorro. Aqui em Aparecida, eu sei onde ele fica. Né? E eu espero não precisar ir muito lá. Né? Às vezes a gente tem imagem do Deus pronto-socorro. Então, quando eu preciso, eu sei onde está. mercado, então, eu corro vou lá e busco. Mas quando eu não preciso, está muito bom, ele fica ali, eu fico aqui. Então, falta essa proximidade, essa intimidade com Deus. Isso a gente vai crescendo e a nossa missão é ajudar isso. Que bênção, que bênção. Agora, muita gente está lá acompanhando o nosso programa. Qual é a mensagem que você quer passar para quem está lá em casa? Olha, a mensagem que eu passo para todos, como pessoa, como sacerdote, eu acho que a gente tem que perceber que nós crescemos a partir das nossas relações. Né? E como que eu cresci como pessoa, e eu acho que todo mundo cresce assim, no amar, né, comigo mesmo, na minha relação comigo, na relação com o outro, na relação com o mundo e na relação com Deus. E nessas relações eu vou formando o meu modo de ser, pensar e agir.
E isso cria uma identidade. E nessa identidade formada nas relações é que eu vou me realizando como pessoa, eu vou me autorrealizando ou buscando a minha felicidade. Então é valorizar cada momento, valorizar a minha relação comigo, a relação com o outro, com todos os outros, com todos. O amor cristão fala isso, com o mundo, na visão política, social, isso, aquilo, e na relação de proximidade com Deus. E agradecer a cada momento. É só agradecer. Divaldo, que obrigado por essa tanta sabedoria, rapaz, tanto conhecimento, tantas experiências por onde você passou. Muito obrigado por essa presença, por esse testemunho bonito de um missionário redentorista. Não, eu que agradeço, e estando com você, eu tenho que agradecer pessoalmente, né, Viveros? Nós nos conhecemos desde a década de 80. Desde a década de 80. E você foi uma das inspirações para mim. Como missionário, como irmão, eu lembro lá na Pastoral Vocacional, Exatamente. Assim como todos os outros, né? Amém. E aquilo que eu digo, a solidariedade é perceber que nós somos formados a partir das pessoas que se dedicam para com a gente. E você foi uma delas. Então, Amém. eu te agradeço e que Deus te abençoe. Amém. Sempre na missão, assim como você sempre procura no programa, nas missões, levar a bênção de Deus. Amém. Deus lhe pague. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Nós temos muito a agradecer. Eu fui a Roma e o Edivaldo foi mostrar o Vaticano, mostrar a Capela Sistina. Que coisa linda quando você chega lá, tem alguém que conhece e que gasta o tempo para te mostrar. Meu querido, obrigado pela sua sintonia, pelo seu apoio, por nos acolher aí na sua casa. Um grande abraço para você e que Nossa Senhora continue nos alimentando, nos abençoando. Continue rezando conosco, continue rezando por nós. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.